Primeiro, por favor. Bom, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Não sei se é boa tarde, se é boa noite também, não sei que hora que vão ouvir isso aqui. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando você mandou para mim o convite. Obrigado também, Laís. Viu? A dona Laís é uma amiga também já de longa data e o Sami também é um amigo também de longa data. Gente, eu sou o Cristiano Pandolfi, eu sou advogado, atuo na área condominial e também assessoro arrendatantes na compra de imóveis. Atualmente, eu estou como vice-presidente da ANACOM, da Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Eu trouxe um livro de presente aqui para os meus amigos. E lá na OAB São Paulo, eu estou como secretário-geral da Comissão de Direito Condominial, tá bom? Então é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa contribuir aí um pouquinho com a nossa experiência. Obrigado a você, sempre um prazer. A casa aqui está sempre aberta para todo mundo. Eu falo que a Reicher hoje, a gente não tem concorrente, não tem aqui. Eu falo que a gente tem que difundir a questão do leilão, né? E você, principalmente nessa questão, porque você já teve essa experiência, não só, né, mas tanto dentro da advocacia de leilão, o Rafa dentro da leiloaria, e a gente é um termômetro do que está acontecendo hoje, né? E a ideia da gente fazer isso não é só difundir a ideia para as pessoas arrematarem, mas sim arrematar direito dentro de algo que está sendo bem feito, né? E hoje tem muita gente que quer arrematar sem advogado, e para a gente vê que existe uma dificuldade. Por quê? Porque o advogado, você vai operar alguma coisa, você não vai operar com enfermeiro, você vai, né, vai com um advogado. E as pessoas hoje têm um grande problema de comprar, achar que tem problema para ligar para o advogado para resolver. E para a gente se torna um problema também. Sim. Então, para a gente, você está aqui, você tem outras frentes, como por exemplo do condominial, que também é importante, porque você sabe que, por um lado, não é desistir. Pessoal, arrematei, estou desistindo, mas também você tem, do outro lado, um síndico que está precisando e já contando com aquele dinheiro. Então, o condomínio está sangrando ali. Está precisando. E aí, quando uma pessoa, eu não quero, mas ele estragou a proposta de um que estaria lá para poder pagar. Então, para a gente, você tá aqui com a gente, eu acho que assim, realmente é muito importante, são peças-chaves. O Rafa também, porque o Rafa, né, também está dentro dessa sistemática de dia a dia de leilão, né? E a gente sempre acaba sendo aquela ponta, né? Sempre, quando o advogado não resolve, o síndico liga para a gente, pô, mas não vendeu, mas a culpa é tua. Não, não é culpa minha, a pessoa comprou seu advogado. Então, resumindo aí, prazer estar com vocês, é todo Prazer, nosso, com toda certeza. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e é sempre legal, acho que são nesses lugares que a gente começa a agregar para o mercado, democratizar o conhecimento aí, fazer diferente do que tem sido feito por aí também nas redes sociais, enfim. A gente traz a realidade um pouco do nosso dia a dia aqui. Nem tudo são flores, mas a gente traz o lado bom, o lado desafiador. A gente está aqui para isso e tanto não tem concorrência que a gente está aqui, sim, né, Sérgio? sim, Então, sim. Isso que é o legal hoje, né? Eu acho que hoje não tem. Eu acho que assim, quem tem medo de concorrência, quem não tem a capacidade, né, de fazer e evoluir. Eu sempre tive uma relação muito boa, muito boa. Eu falo que não são nem concorrentes, são amigos que a gente tem do mercado, né? Sim. E eu vejo até, acho bonito, até por exemplo, na própria OAB que vocês estão lá, porque assim, na OAB eu acho bacana, porque assim, são todos advogados, mas no fim do dia, tá todo mundo ali trocando a ideia para crescer o mercado. O meu cliente nem sempre é o cliente da Laís, e o seu cliente nem sempre é o cliente do Rafa. Cada um se identifica com um tipo de advogado, uma maneira que você conduz. Então, é por isso que eu acho que realmente não somos concorrentes, né? A Laís também advoga na área condominial, perdão, na área da leiloaria, eu advogo também e não vejo ela como uma concorrente também. E se um dia alguém me ligar e falar assim, não, doutor Cristiano, eu estou aqui com a Laís, e falo assim, fica com ela que você está muito bem assessorado, você não precisa dos meus serviços, porque eu até gosto quando alguém traz para mim um nome de quem eu conheço, e eu fico bem confortável com isso, porque se é uma pessoa que eu conheço, que eu confio, eu sei que de verdade atua na área, porque não dá para deixar de falar aqui também, que tem me incomodado bastante, que estão romantizando demais a advocacia e a leiloaria. Sim. Né? Leilão
é mais uma forma de investimento, mas não é a solução de todos os problemas para você ficar rico em um ano. Triplique seu patrimônio. Isso tem me incomodado profundamente. Não gosto desse tipo de conteúdo, deixo de seguir, bloqueio às vezes porque realmente me incomoda esse tipo de coisa. Eu acho que levar para o nosso cliente aqui, para o seu cliente, para o seu cliente, para o nosso cliente que vem depois que arremata com eles, que o leilão é mais uma forma de você diversificar. Sim. Né? E não que você vai conseguir exatamente triplicar. Tem exceções? Tem exceções. Já assessorei cliente, por exemplo, que comprou um imóvel em menos de 90 dias conseguiu vender um imóvel de 300 mil, vendeu por 550 e realizou um lucro maravilhoso. Mas, gente, isso não é a regra. Isso não é a regra. E não dá para transformar essa experiência num método Não geral dá. para todo Isso o não resto, dá. né? E tenho ficado muito incomodado com o que eu tenho visto por aí. Tem muita informação para mim que não é de qualidade, que está levando uma realidade que não, eu não estou enxergando, pelo menos. Não sei se vocês estão enxergando algo que eu não esteja vendo. Né? Eu acho que a gente está passando um momento de necessidade de combater muita fake news na nossa área. Eu acho que por ser um mercado tão dinâmico e tão volátil, em que toda hora tem uma oportunidade toda semana, vem também essa questão das notícias falsas, Sim, né? sim. E eu também estava muito nessa energia de repulsa de conteúdos. Só que eu tenho percebido que é cada vez mais importante a gente estar em ambientes assim e realmente a gente falar, porque eu vejo assim, o conteúdo do coach, ele tá sempre sorrindo, falando de oportunidade. Você vai ganhar e é só você arrematar e assim, ensinando a despachar. E o advogado, que ele já tá incomodado, porque assim, isso influencia no mercado, influencia no judiciário. A gente tava conversando nos bastidores que a gente, na linha de frente, tem sentido essa mudança e o impacto negativo dessas pessoas e de atuações ruins nesse mercado. E isso prejudica todo mundo, porque entrando nessa questão assim, de ser concorrente ou não, se você não tem uma decisão positiva, eu também vou ser influenciada lá na frente, porque a gente está diante de uma área que está em construção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente está num mercado que explodiu muito rápido. Né? O mercado de Sim. leilão ele é muito antigo. Quem vive disso desde lá do começo já se fez, já conseguiu um sucesso muito grande. Mas principalmente depois da pandemia ali, ou do advento do leilão eletrônico, foi aumentando, né? Foi aumentando a gente chegando, foi aumentando o leiloeiro aparecendo, foi aumentando de tudo. Então chega gente que sabe muito, chega gente que não conhece nada. E quem não conhece nada, se veio de algum conhecimento desse de rede social, é muito complicado. Então, às vezes, na hora de, antes de apertar o botão ali que a pessoa pensava, deixa eu dar uma ligada ali no leiloeiro, deixa eu dar uma ligada para alguma. Olha que negócio que você falou legal. Foi aumentando, inclusive, a quantidade de leiloeiros. E algo que me incomoda também, e aí já fazendo um gancho aqui, da importância de você ter um leiloeiro do seu lado de confiança. Porque, gente, infelizmente, e aqui eu não estou marginalizando ou com preconceito sobre nada, mas para ser leiloeiro você não precisa ter nenhuma formação específica. Basta você preencher lá os requisitos da junta comercial, enviar os seus documentos. Você não precisa ter nem faculdade, nem curso universitário, nada. Então me preocupa um pouco essa questão para saber se aquele leiloeiro também está preparado, porque ele é um auxiliar da justiça. E como que pode um auxiliar da justiça não precisar de nada, né, para poder... E às vezes ele não sabe nem da responsabilidade Exatamente. que ele tem. E às vezes ele não Exatamente, sabe. ele não sabe, porque com essa quantidade de informações falsas, né, e essa facilidade que vem acontecendo na internet, como se fosse assim, uma coisa super simples, o cara olha assim e fala, poxa, eu vou ser leiloeiro. Tem até curso, né, Tem até- agora, tem- né, você de quem não é entendeu? leiloeiro. Ele olha e fala assim, me descobri, como é que eu não pensei nisso antes? E aí ele vai lá, e aí me preocupa se de fato ele está preparado para isso. Todas as figuras, acho que tem um papel muito importante, né? Falando de leilão, principalmente o advogado exequente na condução da execução, o leiloeiro na hora de fazer edital, ver a viabilidade do leilão ou não, o advogado arrematante na hora de assessorar, de fazer uma análise prévia, de entrar no pós, o que quer que seja. Então, se chega alguém despreparado,
qualquer uma dessas pontas, até o juiz, né, pode falar, os juízes no geral, muitos não têm ideia de como funciona o leilão. Sim. Tem uma decisão padrão lá montada, é assim que vai e bola para frente. Então eu acho que é importante a gente ter esses debates, a gente ter esses pontos, porque nada aqui é muito fácil como é pregado por aí, sim. né? Então Olha, tem muita responsabilidade. Uma única vez, Rafa, eu ingressei, isso aconteceu uma vez comigo, mas eu ingressei com uma ação de emissão na posse no Fórum de Santo Amaro e o juiz extinguiu meu processo porque ele falou para mim que era reintegração de posse. Cara, Só aconteceu uma vez comigo e eu entendo que não é. E eu vou explicar aqui por que não é. Porque por mais que seja um leilão de AF, para mim o banco nunca teve aquela posse. Uhum. Você imagina, por exemplo, um imóvel novo que o banco ficou pronto, a construtora vendeu, o banco financiou e eu comprei. Deixei de pagar, consolidou, teve um leilão, o Rafa comprou. Em que momento o banco teve a posse daquele imóvel? Ele pode ter tido a propriedade no momento da consolidação, que retomou aquele imóvel, mas ele não teve a posse e o juiz insistiu. Para mim não atrasar o lado do meu cliente, expliquei para ele essa questão e acabei redistribuindo o processo, mas eu entendo sempre que é ação de emissão na posse e não reintegração. Diferente se os bancos, por exemplo, tivessem por cultura ingressar com ação de emissão na posse e aí sim, naquele momento, talvez se tivesse que reintegrar, algo nesse sentido, mas para mim é sempre emissão na posse. Não precisa ir muito longe. A gente lá na Gama, a gente faz muito mais leilão judicial, né? Por exemplo. E no leilão judicial, a emissão na posse se dá no próprio processo que foi realizado o leilão. Normal, muito plano. Teve um caso semana passada que saiu uma decisão, depois do arrematante pedir a emissão na posse, inspeção na carta de arrematação, tudo. O juiz falou que se o executado fosse o ocupante, tudo bem, ele emitiria uma mandado de emissão na posse. Mas se não fosse executado, fosse um terceiro, tinha que entrar com a ação autônoma para desocupar o imóvel. Porque não era polo daquele processo. Então, assim, coisas que a gente vê no dia a dia, isso é consolidado. Mas é despreparo total. É a mesma coisa que já me deparei com decisões, por exemplo, onde o juiz fala, no caso de uma arrematação parcelada, que só vai dar posse para o arrematante depois que ele acabar de pagar a última parcela dos 30 meses. Quer dizer, não faz sentido. Se você tem uma hipoteca judicial gravada no imóvel, o cara vai esperar pagar 30 meses para depois ele ter a posse do imóvel, isso aí também não faz sentido. E aí, o pior é que eu já vi advogado, que não é especialista, prejudicando o cliente dele, porque essa decisão transitou em julgada, não agravou, e aí... Precluiu, né? Como que você explica isso para quem chega depois, e aí, né? É porque o advogado não está preparado. Se vir uma decisão desse processo que eu estou conduzindo, eu vou gravar no dia seguinte. Não resta a menor dúvida. Ou se no máximo fazer um pedido de reconsideração, ou se couber um ED até, de repente, despachar com ele, mas se ele insistir, é agravo, não tem o que fazer. Eu estava discutindo essa semana sobre a natureza jurídica do edital de leilão, porque, por exemplo, isso que o Rafa comentou da emissão na posse, como que condiciona? Na verdade, isso já está completamente contra a lei, né? Não tem nem sentido. Mas quando não tem disposições claras ou estão dúbias ali, eu sei dos limites do leiloeiro, né? O Rafa sempre fala que tem um limite para o leiloeiro requerer, né? Atos ali, e ele não pode patrocinar o arrematante, De né? jeito nenhum. E também, por um lado, né, você pelo exequente, na hora de conduzir aquele imóvel para ir para o leilão. O que você acha? Assim, você sente muita resistência dos juízes em colocar algumas cláusulas ali no edital que não sejam tão padrão? Porque, exemplo, essa parte da avaliação, isso você consegue ver ali na hora da diligência do oficial de justiça, né? Ou seja, nesse caso, ele está atrasando ainda mais, porque se eu estou pelo arrematante, vou ter que pedir uma diligência de constatação para ver se para tentar ir mais rápido, talvez, do que agravar, né? Olha, nos processos que eu estou pelo exequente, pelo condomínio, eu nunca enfrentei muita resistência dos juízes em relação ao que estava no edital. O que, de certa forma, é legal, mas acaba não sendo em alguns pontos. Porque, por exemplo, eu já vi juízes que aprovaram o edital, que passou pelo crivo dele e depois
ele dá uma decisão contrária ao edital que ele mesmo aprovou. Então, eu acho que a hora da gente debater os termos do edital não é depois do leilão, é antes. Né? Fazendo uma analogia aqui, numa relação contratual, se a gente estiver fechando um negócio aqui, tudo que a gente quiser colocar no contrato aqui, nesse momento, eu acho que é saudável. Depois, você vai discutir o contrato, e o edital não é um contrato, mas ali tem umas regras específicas do leilão. Eu enfrentei um caso, num processo também do Fórum de Santa Amaro, que arrematou o imóvel era lá, e eu lembro de cabeça os termos que trazia no edital. Dizia o seguinte: o arrematante não assumirá nenhum outro valor além do lance vencedor. Esse condomínio tinha um débito que ultrapassava o valor de avaliação, quase R$ 1 milhão ultrapassava. Né? O condomínio, segundo informações, tinha perdoado o saldo em face do arrematante, mas houve um ruído de comunicação aí, porque não tinha uma assembleia. E também, na época, se perdeu ali o e-mail que o síndico mandou para o arrematante dizendo que iria perdoar. E quando o meu cliente arrematou, ele arrematou e depois me contratou. Ele não contratou antes. Então já não tinha mais o que fazer, já tinha arrematado. O fato é, né, que eu peticionei nesse sentido, e aí o juiz deu um despacho dizendo que o arrematante não respondia pelo saldo, mas o imóvel continuava respondendo. Em outras palavras, Ele vai responder. ele vai responder. Ele vai responder. Cara. Bom, gente, esse processo chegou até o STJ, a gente precisou ir até Brasília, demorou quase 5 anos de tramitação, mas eu consegui afastar. Conseguimos resolver. Mas esse tipo de insegurança é que me causou desconforto, porque foi o próprio juiz que despachou e aprovou os termos de edital. E como é que depois ele mesmo... e aí o condomínio, com total má fé, porque eu tentei conversar com o advogado do condomínio e falei assim: doutor, nós temos aqui a informação que o condomínio não ia seguir. Então o condomínio, com muita má fé, tentou incluir meu cliente no polo passivo da ação, né? Embora ele dizia ao juiz que ele não respondia, mas o imóvel seguia respondendo. O que ia acontecer? Esse imóvel poderia ir a leilão de novo por aquele saldo remanescente. Eu estive numa assembleia representando o meu cliente, não estava lá como advogado do condomínio, mas sim como do arrematante. Expliquei para todos na assembleia, quase apanhei na assembleia, porque para ajudar ainda o condomínio precisava trocar os elevadores, tinha um orçamento de R$ 500 mil. Então eles achavam que meu cliente ia pagar essa conta. Né? Porque, eu falei, gente, vamos resolver isso aqui, né, para a gente não precisar seguir. O meu cliente ele é um solucionador de problemas. Olha esse processo, mais de 20 anos tramitando. Ele veio aqui, arrematou o imóvel, vocês já levantaram uma parte do dinheiro, não faz sentido responsabilizar ele pela diferença. E aí o pessoal meio que, eu não sei o que acontece com os condôminos, que eles transferem talvez um ranço que eles tinham daquele proprietário para o arrematante, que é um cara que chegou lá e resolveu a vida deles. Eu falo, vocês estão... Cara, que condominial é vizinhança. Eu falo, gente, tiro porra de bomba. esquece, o meu cliente veio aqui, ele colocou dinheiro no condomínio, ajeitou o caixa de vocês, hoje é uma unidade adimplente, todo mês paga a cota, e vocês estão querendo demandar contra ele. Cara. E aí, bom, enfim, saí de lá esmagado da Assembleia, destruído. Mas olha, acho que na advocacia, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando esse acórdão do STJ transitou em julgado e afastou, cara, e afastou. Porque virou até uma questão, assim, de honra pra gente, sabe, afastar isso daí. E a gente sempre fala... Não, eu ia falar que grande parte do sucesso dos leilões, na verdade, passa pelas mãos de um advogado de exequente e diligente. Exatamente por isso. Porque tem exequente que só quer chegar na hora do leilão e falar, pô, resolvido, vai vender agora, tudo certo. Sem nem olhar os ônus que bem tem, a débito que bem tem, a decisão que o juiz deu de designação do leilão. Que às vezes o juiz ele só fala assim, no meio leiloeiro tal, realize esse leilão. Totalmente aberto. E às vezes o juiz vai lá e dá uma decisão de 4 folhas, colocando tintim por tintim ali do que ele quer no edital, e às vezes não faz sentido para aquele caso. Só que se você não discutir ali, depois você não tem como discutir. Então, pô, tem 1 milhão de débito de condomínio, aí vai que o juiz coloca na decisão.
o valor de débito que ultrapassar o valor da arrematação fica a cargo do arrematante. Acabou, não vai vender nunca. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4 leilões e não vai vender. Eu costumo dizer que sempre que isso acontece, alguém falhou, né? Ou falhou a gestão, ou o síndico falhou, ou os síndicos falharam, ou o advogado que conduziu o processo também falhou, porque, gente, para o débito ultrapassar o valor do imóvel, demora um tempo, vai anos. Então, assim, alguém falhou. Então, se o condomínio tem que apurar responsabilidade em cima desse prejuízo material que ele teve, seja da gestão, seja do advogado que cometeu algum tipo de falha ali, mas não do arrematante. Né? Não dá para colocar na conta do arrematante essa questão. Né? Eu sempre levo isso. Às vezes eu pego assim, carteiras de condomínios que têm ações e execuções muito antigas, e aí eu tento fazer uma reunião com os conselheiros, depois levo para a Assembleia e falo, gente, isso aqui, se vocês não colocarem uma pedra em cima disso aqui e resolver, nunca vai vender esse imóvel. Não vai ter sucesso, porque o valor aqui é um absurdo. Não vai comprar. E se alguém comprar, coitados, vai ser um desavisado que, sabe, vai ficar muito prejudicado. E não é só a questão de perdoar a dívida além do lance, né? Acho que a questão da diligência é na posição de exequente, é ver se não tem algum crédito preferencial. A gente tá falando do sequestro, né? Pois é. Mas assim, tipo, para colocar um fogo no parquinho, sempre o exequente, ele atrapalha demais a arrematação, né? Quem milita pelo arrematante sente bastante isso. Às vezes não é o executado, é o exequente que atrapalha. E o Rafa, ele pode falar muito bem desses limites e, assim, da experiência dele também, muito com o TJ de São Paulo, né? Em que, assim, às vezes o leilão, ele sai frustrado justamente porque tem alguma questão que não foi saneada lá atrás. Isso é muito comum. Assim, você sabe, o leiloeiro é auxiliar do juiz. O leiloeiro não é parte. Então, assim, o leiloeiro não pode pedir nada em favor do exequente, em favor do executado, em favor do arrematante. Todo arrematante vem, a gente constitui um advogado e fala assim, pede lá pra mim, junta meu comprovante. Despacha lá. Despacha lá pra mim. Então, assim, chega lá pro juiz, né, o juiz fala, cadê sua procuração? É complicado. Então, óbvio, tem coisas que trazem nulidades que o leiloeiro tem que apontar, de apresentar um edital. Exemplo, não teve intimação da penhora do executado e do cônjuge ou do coproprietário. Isso tem que ser falado nessa apresentação do edital. Você não impede a realização do leilão, você pede a intimação e tudo mais, mas se você não trouxer isso, você vai lá, faz o edital, prova o edital, faz o leilão, vende, lá na frente o pessoal vem, ó, não teve intimação aqui atrás. E às vezes tem executado que fica acompanhando o processo cheio de novidade. Ele tem, ou ele não tem advogado, e aí mas assim, aí acompanha o processo e ele espera acontecer o leilão para ele ir lá e alegar a novidade. E aí o condomínio está sangrando, que a gente falou no começo, precisa colocar a mão naquele dinheiro, o que acontece? Volta tudo. Mas aí o advogado do exequente tem o dever de conduzir o processo para que isso não aconteça. E eu acho que essa diligência vem desde cedo. Desde a época que você pede a penhora, viu se teve intimação, sabe da penhora? Pediu avaliação, viu se a avaliação de fato está confiante com o valor do mercado, se não está. Viu a ordem de credores preferenciais antes de pedir a penhora, para ver o que pode te afetar ou não ali. Muita coisa que... O concurso de credores também dá o que falar, né? Como que você explica, né, para o pessoal do condomínio? Eu não sei porque os juízes não têm o hábito de já criar o concurso de credores, por exemplo, antes da arrematação. Eu acho isso aí, isso é trazer uma segurança muito maior para a gente que opera. E você sabe que já tem casos que o exequente às vezes pede isso. O juiz fala, não, mas não é o momento. Não tem nem a venda, porque eu vou discutir isso. E eles não têm a venda de fato, mas qual o prejuízo dele fazer antes? Exato. O Cris, mas fala para mim, a questão do levantamento do valor do lance antes da conclusão da arrematação. Porque assim, o 903, ele fala do aperfeiçoamento com auto assinado e tudo mais. Só que aquilo ainda não transfere a propriedade e ainda não tem a posse. O arrematante ele não exerceu ainda o direito dele de propriedade. Nos meus pedidos, você vai concluir, né?
Não, basicamente isso, porque enquanto arrematante, né, advogado de arrematante, acho que esse é um dos maiores conflitos que a gente tem com o condomínio, principalmente, que ele pede o levantamento desenfreadamente. Todas as minhas petições de habilitação, ela já vai no sentido de que não deixe levantar nenhum dinheiro, nem do exequente, nem do leiloeiro, nada antes que você registre a arrematação. Eu nem me importo tanto com a posse. Né? A posse, para mim, mais assim, precisa registrar. Você precisa dar aula Eu para os preciso da propriedade. Então, a gente discute muito nesse sentido, para que ninguém levante dinheiro antes de estar registrado. Eu sou feliz sempre? Lógico que não, né, gente? Minha vida não é um morango, não. Mas eu já precisei agravar de decisões nesse sentido de juiz que entende que pode levantar, porque já pensou se depois dá algum problema, cancela o leilão, por algum motivo, como é que faz? Todo mundo tem que voltar para trás e depositando aquilo que já levantou, o condomínio às vezes já levantou e já não tem mais. Lógico, o condomínio a gente não vai ficar sem receber, porque você tem onde buscar aquele recurso. Mas e uma execução fora do condomínio? E se é um outro credor que levantou o dinheiro e de fato já gastou? Como é que devolve? Então, as minhas petições, todas elas, já têm pedido nesse sentido formulado. A grande maioria o juiz segura, não tenho enfrentado grandes problemas com isso. Legal. E a questão da posse? A posse antes do registro, e aí a pessoa só tem o documento, o auto, e ela diligencia, conversa com o síndico. Quais são, assim, os perigos e as consequências, né, de um síndico deixa, não deixa? Como que é? Porque o pessoal vem nessa energia do imediatismo, O né? pessoal confunde, né, quem não é da leiloaria, que assim, nós temos o auto de arrematação, né, e depois nós temos o auto de arrematação, é o que o leiloeiro expede. Sim. Né? E depois nós temos a carta de arrematação, que essa é expedida pelo Poder Judiciário, e é essa carta que você vai registrar ali para transmitir a propriedade. E muita gente não entende que precisa dessa carta. Ele acha que ele tem ali o auto de arrematação, que o imóvel é dele e acabou. Eu, enquanto advogado de condomínio, eu sempre oriento o síndico para que não deixe o arrematante ingressar no imóvel se ele não tiver uma ordem judicial ou um acordo entre o ocupante. Né? Eu já intermediei algumas ocupações. Gente, eu não sou um advogado que consegue fazer emissão na posse muito tranquilo, não. Inclusive, é outra coisa que eu vejo por aí nos congressos. Não, eu desocupo 90% de no boa, amigável. 300 imóveis, eu não tenho problema. Me conta isso aí, porque as minhas desocupações quase vira e mexe, estou postando lá, viatura. Não, tem influencer que falou que teve entendeu? 300 e nunca teve nenhum problema assim, com nenhuma delas. Desculpa, gente, eu não vou falar que é mentira, mas eu não tenho esse cenário, viu? Né? A história do Instagram lá, que comigo é tiro, porrada de bomba. Quase toda hora tem viatura policial na porta, tem problema. Então, eu oriento o síndico a não deixar, de fato, o arrematante ingressar no condomínio, porque ele não é dono. E mesmo que ele for dono, mesmo que estiver registrado o imóvel na matrícula, ele precisa de uma ordem judicial para tomar posse do imóvel. Essa é a minha orientação. Tá? Agora, se as partes estão conversando e vão ali pactuar um termo onde o ocupante vai transferir a posse para o arrematante, aí ok, está tudo certo. Mas eu nos condomínios que eu advogo, esse é a minha orientação. E quando eu estou do outro lado, por óbvio que eu não vou fazer algo que eu não sou. Faça o que eu falo. Entendeu? Então, assim, por óbvio que eu sigo aquilo que eu oriento nos meus condomínios. Então, arrematamos. Eu tento, às vezes, fazer uma desocupação amigável. Eu acho que a gente tenta, gente. Porque é melhor para nós, é melhor para o nosso cliente, para todo mundo. Mas eu nunca cheguei num condomínio e nem deixei cliente meu chegar, pelo menos não com o meu aval, colocando o pé na porta, dizendo que vai entrar. Até porque a gente sabe que ele não vai entrar. O síndico tem total autonomia para não deixar ele ingressar no condomínio, por mais que ele apresente a matrícula ali registrada e o imóvel pode ser até, inclusive, depois de uma responsabilização do síndico. Eu tenho um caso que foi muito assim, emblemático que aconteceu, exatamente desse assunto. Até aquele caso lá do Marajoara, que a
pessoa perdeu o apartamento no leilão, foi feito um leilão, eu fiz o leilão, a síndica conhecia o arrematante, não, entra aí. Ele já morava no prédio, porque ele já morava de aluguel numa outra unidade, falava, pode entrar. Ele entrou. Quando ele entrou, eu digo, o proprietário falou, não, mas eu tinha lá dentro, eu tinha uma caixinha de joias. Olha isso, olha. E aí, o que aconteceu? Virou toda a história, porque o devedor, que até então a juíza estava, não, ele está devendo, não vai pagar, vai a leilão, ela falou, não, peraí, ele entrou e realmente pegou, porque ele juntou provas, ele falou, não estava desocupado. Tinha minhas coisas lá dentro, e lá dentro tinha isso, isso, isso. O que aconteceu essa história toda? Quem que se prejudicou? O condomínio. Por quê? Porque foram 2, 3 anos de discussão e não, no final desgastou tanto que ela não deu nem a arrematação. Ela desfez a arrematação. Eu, como leiloeiro, tive que devolver a comissão 2 anos depois por uma coisa que eu não tive culpa. O arrematante fez errado porque ele foi entrando, também não poderia ter feito isso. O síndico, a síndica deixou ele entrar no imóvel. No final, por um erro da própria síndica, todo mundo pagou a conta, entendeu? Ali, todo mundo, inclusive eu. Então, como você falou, não é tão simples até quando a gente acha que pode ser simples. Né? Hoje tem muito... Hoje o grande problema, voltando até sempre batendo nessa tecla dessas mentorias de pessoas que vêm num sonho que não é tudo simples, não, você vai lá, já 300 imóveis, já desocupei. Quantos já me ligaram e falaram assim, vou comprar um leilão, eu pego a chave como? Não a acontece. gente senta pra pegar a chave como? Assim, para aí, volta. Bem essa pessoa, bem esse tipo de pessoa é onde dá o problema, bem no dele. O imóvel tá vazio, a pessoa fez isso, aí o cara já entra com um agravo, parece que, né, e a pessoa, a gente teve esses dias aqui uma arrematação de alienação fiduciária, e foi arrematado por uma advogada, e a advogada falou pra gente, onde eu pego a chave, então, aí a pessoa falou, não, o juiz falou, não, primeiro vai passar, é uma alienação fiduciária, você vai fazer, vai lavrar a escritura, vai registrar, tal, pedir a posse do imóvel, e a pessoa ficou tão assim, ficou tão ansiosa, que acabou ligando pro comitente vendedor, só que ele conseguiu uma decisão depois do leilão pelo fumo bono iuris, periculum mora, só para o juiz ver o que estava acontecendo ali. No final, era um negócio que poderia não ter zero de problema, que acabou demorando e trazendo esse problema foi o próprio arrematante. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, eu já passei, eu comecei a arrematar no leilão com 18 anos, eu estou com 44, são muitos anos que eu tenho dessa experiência. Eu já tive do outro lado como arrematante e hoje como leiloeiro. E o grande problema hoje para o leiloeiro é bom e é ruim. É bom por um lado porque o cara já não tem, ele não estuda, ele compra. Então para a gente, o leiloeiro vende com mais lance, é legal, é legal. Mas por que ele fica ruim? Porque às vezes você tem um apartamento que são os direitos. Você faz, fazer uma proposta em 30 vezes com resolutiva. Você entrega ali, conforme o 895, entreguei antes, fiz tudo certinho. Ele vai lá e dá um lance condicionado àquela proposta que ele deu. Aí chega aquele espertão, se o cara deu a proposta, o negócio tá fácil, tá tranquilo. E aí ele não faz isso, ele cobra a proposta dele. Quando ele cobra a proposta dele, ele já não tem as resolutivas que aquele pediu. Aí ele pega um advogado, o advogado fala, não, mas você fez besteira, desfaz isso por causa disso, disso, disso. Esse problema todo, ele às vezes é um processo de 2, 3 anos entre que agrava. Quem perdeu? O leiloeiro tem que devolver. Aquele cara que tinha feito as resolutivas, estudou, pegou um advogado. Perdeu o negócio dele. Entendeu? Então, a minha visão do advogado, ele não é um pós-leilão, ele é pré-leilão. Ele tem que... tem muito leilão que eu faço de imóvel até desocupado. Mas é importante, porque o advogado ele tem uma visão diferente. Ontem, a gente fez um leilão há uns dias aqui, e aí começou, ontem a gente estava fazendo essa parte de finalização desse leilão. Teve 2 casos que me chamaram a atenção. A advogada veio aqui, ela veio no escritório, ela falou, não, eu vim ver se vocês estão aqui.
Aí o pessoal diz, não, tá certo. Porque Sim. assim, ela tá certa. Ela é advogada. Ela deve essa responsabilidade para a cliente Sim, dela. Então ela sim. fez bem. Apesar de que eu acho que isso deve ser feito antes Antes. da oferta do lance. Exatamente. Mas Primeiro você vê se existe e tal. E aí para depois comprar. Mas assim, é melhor do que depois de pagar. do que depois É, pagar. Mas, beleza. O outro que a gente mandou, eu mandei o meu e-mail, que é o jurídico@leilões, a gente mandou uma cobrança para uma pessoa e na junta comercial tá ainda meu e-mail de quando eu não tinha ainda o escritório da Racha Leilões, que era o meu e-mail pessoal. E aí, olha que legal, o arrematante me mandou, ele era advogado, e falou, ó, posso pagar, pois quem me mandou foi do e-mail tal, mas na junta está no seu tal, você está ciente? Eu não, estou ciente. Inclusive, é Reicher Leilões, eu sou sobre Reicher, minha casa de leilões. Pode pagar. E ele falou, me desculpa, me perdoa, né? Ele, não, você fez muito bem, você está certo. Lógico. Você entendeu? Porque, assim, hoje tem golpe de tudo. Infelizmente, tem até golpe do falso advogado. A pessoa liga, Toda hora. Toda hora. Então, Minha foto circula Hoje eu recebi por aí, já. minha foto É. circula por aí toda hora. E é ruim, como falar, até para o próprio advogado. Porque, primeiro, que tem cliente que às vezes vai lá e deposita e vai achar ainda que a culpa é do advogado, como também às vezes pô, perturba, porque a pessoa fala, pô, né, o meu advogado me ligaria assim, não ligaria, né? E às vezes acaba perdendo o teu tempo. Às vezes você, como advogado, você não tem tempo de ficar atendendo. O cara passa 10 trote, 10 pessoas você vai ter que falar por dia. Não é nada simples participar do processo de leilão. Ele é dividido por fases, né? Então as pessoas precisam entender que é importante você ter análise prévia, mesmo que o advogado especialista fale não, e às vezes falar não para ele é um baita do presente. Porque se ele arremata aquilo daquele jeito, ele vai arrumar um problemão. Então, esse é um ponto super importante da advocacia preventiva. Nós somos muito melhores na prevenção do que às vezes combatendo, porque por mais que nós dominamos a técnica, às vezes não há o que fazer. Sim. A gente tem que entender que vai precluindo os direitos. Às que vai vezes, fazendo no direito caminho. tudo é prazo. É como eu sempre Então, falo, né? Melhor ficar amarelo no começo do que não é? vermelho lá na frente. Não tem o que fazer. Então, Isso vale até do lado do leiloeiro, né? Sim. Porque o interessado liga para tirar dúvida, tentar entender uma coisa, ainda assim é advogado, e apesar de você recomendar que constitua um advogado e tal, do mesmo jeito as pessoas não vão. E ali, às vezes, você evita, você fala do sinal vermelho daquele caso do cara para não vender a qualquer custo, porque é isso. Não adianta, beleza, o leiloeiro só ganha dinheiro com a comissão da venda. Então, quanto mais vender, melhor. Sim, desde que a venda de fato se concretize. Sim, Então, se você for empurrar um caso que está todo ferrado, todo enrolado, que o cara não vai conseguir resolver lá na frente, e lá na frente essa arrematação vai ser desfeita, não foi um bom negócio pro leiloeiro, foi um mau negócio. Existe aí uma narrativa que está muito forte de que você pode arrematar e desistir sem problema nenhum. Isso está sendo dito a céu aberto. Assim, vocês, Sam e o Rafa, devem estar sentindo assim, esse reflexo, né, da banalização. E eu acho que casa muito com o que o Rafa falou da tecnologia, de tudo que veio aí. O leilão é antigo, mas a tecnologia trouxe uma democratização. Eu vejo o pessoal falando muito da aplicação do CDC, só que eu estava conversando com um advogado consumerista, ele falou assim, Laís, mas realmente existe um marketing agressivaço sobre isso, né? Então, às vezes, dá a entender. Então, assim, leiloeiros sérios, plataformas sérias, elas acabam se diferenciando. E eu queria saber, assim, do Rafa, se ele recebe muito não pagamento e o pessoal liga. Porque, assim, eu vou atirar em vários e depois eu desisto. E na internet, assim, TikTok, Instagram, a galera já está falando que não dá em nada. Que, assim, a advertência realmente ela não serve de nada. Então, a gente recebe bastante. Tem muita gente que dá pra você ver que não sabe o que tá fazendo da vida, que dá o lance e fala, não sabia que tinha que pagar em 24 horas. Como você se habilitou no leilão, você leu o edital, você podia ter ligado, perguntado, enfim, não faz isso. Mas tem gente que some, dá o lance, some, enfim. E tem gente que faz isso com comportamento reiterado em diversos leiloeiros que a gente se conversa, a gente sabe, então já sabe como funciona. Antigamente, de fato, você informava para o juiz que o primeiro colocado não pagou, não acontecia muita coisa. Mas acho que começou a ser tão frequente
E começou a ser, por exemplo, a gente coloca no edital. Se o primeiro não pagar, a gente pode passar automaticamente para o segundo e tal, para aprovação do juiz lá na frente, mas exatamente para não ter que fazer um novo leilão com todo o procedimento, à toa e tal. Apesar disso, poder prejudicar a disputa, que alguém poderia ter sido a mais ou não. Mas ultimamente eu acho que tem sido mais aplicada multa financeira. Então o juiz fala, bloqueia esse usuário de participar de leilões da minha vara, isso acontece, é uma previsão legal que existe, e dou uma multa no valor de 10% do valor do lance, do valor da avaliação. Então isso tem acontecido em alguns casos nossos que a gente informa. Mas de fato o volume disso aumentou muito nos últimos anos. Eu imagino. Antigamente era bem raro, começou a acontecer toda a data de leilão que a gente faz. Eu acho que se entender que esse comportamento é reiterado, por exemplo, eu acho que o juiz deveria, inclusive, expedir o FIS-PDP para uma representação criminal. Mas está acontecendo muito, muito. E acabou. A Justiça Federal tem uma lista lá de nomes Cara, que já tiveram comportamento esquisito em É, leilões. talvez seja um fraudador profissional de leilões, né, para poder beneficiar o executado ali. Eu vou mandar um lance, não vou pagar, que assim, sei lá se isso aí está rolando no mercado, mas eu acho que não pode acontecer, a gente tem que combater. E eu acho que até com os discursos de rede social de que é tudo muito fácil, simples, desiste quando quer, paga quando quer e tal, o pessoal fala, achei que podia pagar em um mês, não em 24 horas, então não quero mais. Cara, não é assim. Você não leu o edital, Não, é um procedimento regulado aqui pelo Poder Judiciário. Não é uma brincadeira. Né? Mas até no extrajudicial na alienação, também acontece muito, e isso não é mais. Está dizendo que é no judiciário, não. Isso aqui é uma execução, é uma alienação fiduciária, mas existe alguém que tem um sobejo O procedimento é extrajudicial, mas tem força de tem execução, né? Gente, pra gente ir caminhando pro final, a gente falou de sobejo, vamos só comentar do IRDR que saiu ontem sobre a devolução da comissão de leiloeiros. Os leiloeiros aqui podem... Quer dizer, o leiloeiro e o gestor de leiloeiro pode falar aqui pra gente. Cara, acho que vale explicar, primeiro ponto, que a devolução quando tem um sobejo do valor da arrematação em relação ao valor das dívidas, mas tem um sobejo, o arrematante pode pedir a devolução do valor pago a título de comissão. Isso não quer dizer que é a devolução da comissão, porque isso acontece muito. O arrematante liga pra gente e fala assim, devolve a comissão aí que teve sobejo. Não é assim. Você pega o valor que você pagou a título de comissão, pede que seja deduzido do valor que você pagou a título de arrematação. Sim. Então a diferença é essa, paguei 5 mil reais de comissão para o SAMI. Teve um sobejo aqui. Dos 100 mil que eu paguei aqui do lance, 5 mil podem voltar para mim. Então isso que foi pacificado. Uma grande vitória, né? Sim. Tem alguns deferimentos no escritório, alguns aconteceram na primeira instância, outros tive que agravar mesmo, mas o fato é que raramente a gente acha dinheiro, né? Raramente fica dinheiro lá para a gente poder levantar. Tem alguns reais lá para poder levantar no escritório. Boa. Mas nunca é a questão de vamos economizar ou, sei lá, deixar de pagar o leiloeiro porque vai ter um sobejo ou pedir direto pro leiloeiro. Isso não existe. Não sei se existe, porque a decisão foi de ontem, mas existe talvez uma possibilidade de prazo, será ou não? Tem que ser assim, tá o processo em andamento, né? Não tem assim igual teve aqueles do ITBI, que antigamente o pessoal entrava com a ação do ITBI, e aí os últimos 5 anos o pessoal começou a pedir. Será que provavelmente, acho que ele acredita que ainda que é uma decisão nova, assim, né? Eu acho que o pedido de devolução do valor da comissão pago, penso eu, que ele precisa acontecer no primeiro momento que o arrematante fala no processo. Sim. Então, a hora que ele se habilita, pelo menos é a linha que eu adoto lá. Quando eu me habilito, eu formulo os meus pedidos ali, a certificação do prazo para impugnação, com a consequente expedição da carta de arrematação e da admissão na posse. Na sequência, embaixo já tem o pedido em relação à devolução da comissão, se for sobrar dinheiro. Então, eu já levo tudo na mesma petição. Porque eu acho que esse é o momento de você formular um pedido. Agora, depois que você já está no processo ali no final, fazer o pedido, não me parece muito razoável, mas enfim. Constitua sempre um advogado, né? Essa é a grande lição. É isso. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, o papo foi muito legal. Cris, muito obrigada pelo livro. Que agradeço, uma realização da Anacom. Isso. Vai sair a segunda edição, vai né? sair. Direito condominial.
Agradeço Nossa, demais aqui o papo, a gente poderia ficar muito Na tempo, segunda mas edição, estou falando de um tema super polêmico aí, que é carregadores de veículos elétricos nos condomínios. isso tá dando o que falar, Tá né? dando pra falar, né? Tô dando um spoiler aqui do que eu tô falando ali. Tem uma posição pessoal, mas não tem de falar agora, a gente pode depois conversar sobre isso num outro momento. Mas tá dando pra falar. Tá dando pra falar. Tem uma lei, inclusive, em São Paulo agora, tratando do tema e obrigando aí os síndicos a contratarem um laudo de capacidade técnica para falar não para instalação, enfim, tá bem polêmico. Caraca. Tá bem polêmico. Obrigada, gente. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado eu. Porta Muito sempre bom, uma abertas alegria, aqui, uma sempre alegria. um prazer Obrigado. mesmo.